Um dos pontos mais criticados por quem já assistiu o Jurassic World Recomeço foi a falta de uma batalha entre dinossauros no clímax do filme. Mas o que muita gente não sabe é que aquele final que vimos poderia ter sido bem diferente. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Haviam planos para colocar o próprio Tiranossauro Rex enfrentando e vencendo o Distortus Rex na conclusão da história. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como o encerramento de Jurassic World Rebirth poderia ter sido muito melhor, criando um embate entre dinossauros clássicos contra os dinossauros mutantes dessa ilha. Eu sei que você tá ansioso para ver essas cenas, então faz o seguinte, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Recentemente foram divulgadas novas artes conceituais de Jurassic World Recomeço, e elas são muito interessantes, galera. O artista que compartilhou essas imagens se chama Richard Anderson, e ele trabalhou com o diretor Gareth Edwards nesse projeto. Segundo ele, essas artes foram feitas com informações isoladas que lhe foram passadas inicialmente, quando o filme ainda estava na sua pré-produção. Tanto é que é por isso que algumas dessas imagens são bem diferentes do que a gente viu dentro do filme. Só que mesmo assim eu acho que é uma boa a gente dar uma análise nelas, até pra gente ter noção do que inicialmente seria esse Jurassic World Recomeço. Um bom exemplo disso é essa primeira arte, onde vemos a silhueta do Mosasauro dentro do oceano e em volta dele dá pra ver que também tem a presença dos espinossauros. E até aí tudo bem, né? A gente sabia desde os trailers que o espinossauro e também o mosasauro eles iam trabalhar em equipe, mesmo não sendo da mesma espécie. Só que se você reparar bem, dá pra notar que o barco em destaque não é o da equipe da Zora, e sim o veleiro da família Delgado que acaba afundando pouco depois. Só que no filme nós vimos apenas o mosasauro atacando ele nesse momento, enquanto os espinossauros aparecem apenas quando todos já estão reunidos no outro barco. Então é possível que no corte final os espinossauros tenham sido deixados por um segundo momento para as cenas elas não ficarem tão repetitivas. Tanto é que nesse caso eu até consigo imaginar o que aconteceu. Os produtores do filme provavelmente tinham essa ideia de colocar o mosasauro e os espinossauros atacando em conjunto, mas eles não sabiam exatamente como seria a montagem dessa cena e por isso a arte conceitual tá um pouco diferente do que vimos no filme. Mas agora, partindo para uma outra arte conceitual, fica até difícil imaginar o que tá acontecendo nela, porque ela mudou muito, e tipo, não é brincadeira, mudou muito mesmo. Eu tô me referindo a essa imagem em que vemos aquela loja de conveniências que fica em um posto abandonado da ilha. Quem já viu o filme sabe muito bem que a família Delgado entra nesse estabelecimento para fugir dos mutatões. Só que nessa arte conceitual parece um outro dinossauro completamente diferente dentro da loja caçando os humanos. Ele não tem aquelas asas compridas e nem a papa no pescoço que vimos no Mutatom. Na verdade, esse dinossauro até lembra muito mais um T-Rex, só que em um tamanho muito menor. A única semelhança que eu vejo na criatura dessa imagem com o Mutatom é o formato do focinho dele, que lembra muito a de um bico de pássaro mais curvado. Tanto é que fica a dúvida, será então que os planos iniciais era de fazer com que a gente não tivesse apenas os mutatores, mas sim outros dinossauros aparecendo nessa cena do posto de gasolina? Ou o cara que fez essas artes conceituais acabou não recebendo tantas informações e acabou desenhando o primeiro dinossauro que veio na mente dele, como por exemplo um T-Rex. E eu tô falando isso justamente porque a gente tem uma outra imagem, e essa sim, pessoal, lembra muito mais um Tiranossauro. Só que dessa vez a imagem deveria retratar a aparição do Distortus Rex na parte final do filme. Lembra aquele momento em que ele surge no meio da fumaça e destrói um helicóptero com a própria boca? Pois é, só que como vocês podem reparar, a criatura que aparece nessas imagens não tem nada a ver com o D-Rex que vemos no filme. Monstruosidade essa que lembra muito mais um xenomorfo do que um dinossauro de fato. Nessas artes conceituais parece que é apenas uma versão maior do próprio T-Rex que ataca o helicóptero, inclusive de um jeito muito diferente. Em vez dele abocanhá-lo de uma vez como foi no filme, essa criatura aparentemente puxaria o helicóptero por uma corda enquanto os soldados de dentro dele acabam caindo. Nesse caso eu confesso que as duas versões parecem muito boas e não faria tanta diferença escolher entre uma e outra. Só que pra mim ainda não tá muito claro esse negócio do porquê então não colocar o Distortus Rex nessa imagem conceitual. Tudo bem que eu poderia usar a mesma explicação que eu usei lá com o Mutatom, que no caso seria do artista não ter recebido tantas informações e por isso ele desenhou o primeiro dinossauro que veio na mente dele, que nesse caso seria o T-Rex. Porém esse mesmo cara ele também publicou uma outra arte conceitual do Distortus Rex e nela sim a gente consegue reconhecer a criatura que foi mostrada
no filme. Então a informação sobre o T-Rex ele tinha desde o começo. Então será que aquele dinossauro que ele fez atacando o helicóptero não era o T-Rex? Isso poderia significar que os planos iniciais seriam de incluir uma outra criatura nessa parte final do filme, talvez já pensando em colocá-lo para enfrentar o Distortus Rex. Aí antes que você apareça aqui nos comentários falando: oi Eric, que maluquice e tal, nada a ver isso que você tá falando, rapaziada. O próprio diretor, o Gareth Edwards, ele chegou a afirmar em entrevistas que existiam sim planos para ter uma batalha final entre dinossauros no final do Jurassic World Recomeço. Agora, se esse confronto tem algo a ver com essas artes conceituais, eu não faço ideia. Mas, de qualquer forma, agora nós sabemos que em algum momento eles corrigiram para colocar um outro dinossauro para enfrentar o T-Rex no final do filme. Aliás, não seria qualquer dinossauro não, mas sim o próprio Tyrannosaurus Rex. É isso mesmo que você ouviu. O T-Rex poderia ter tido uma batalha épica contra o Distortus Rex, mas essa ideia infelizmente foi jogada debaixo do tapete. E o que me deixa mais frustrado foi o motivo de terem feito isso. Segundo o próprio diretor do filme, enquanto eles pensavam em possíveis finais para o Jurassic World Rebirth, a ideia de ter uma batalha final foi descartada simplesmente porque eles não queriam repetir o que foi feito nos últimos filmes. Aparentemente, a equipe de produção achou que a ideia do T-Rex aparecer no final do filme como um salvador do dia seria muito previsível e por isso eles resolveram seguir por um outro caminho. Então parece que o diretor ele quis muito mais voltar às origens, literalmente focando muito mais nos humanos do que nos dinossauros. Mas quando tu para pra pensar que, desde o primeiro Jurassic Park a gente tem batalhas finais, quem aí não lembra do Tiranossauro contra os Velociraptores? Então meio que o filme tinha esse propósito, né, de querer voltar às essências, mas pelo visto não voltou tanto assim. Tudo bem que eu vi que muitas pessoas não se incomodaram com esse final, mesmo não tendo nenhum confronto entre dinossauros, justamente porque não é algo obrigatório dentro da franquia. Alguns filmes tiveram e outros não, mas mesmo assim, galera, eu sou muito a favor do equilíbrio, entendeu? Pô, vai tirar a batalha final entre dinossauros? Beleza, pode tirar, mas dá pra gente, né, dá pro público algo no mesmo nível. Dá pra gente alguma cena que deixa a gente sem fôlego, alguma cena na qual a gente fique hypado, sabe? Tanto é que, desculpa pra você que gostou desse final, mas algo em troca não foi o que a gente teve, entendeu? No mesmo nível, não foi. Pra mim, o final do Jurassic World Recomeço foi bem broxante e o motivo é muito simples. Eles apresentam uma ameaça que era o T-Rex, mas não desenvolvem nada com ele. Os grandes feitos do Distortus Rex no filme foram mastigar um helicóptero e devorar um bilionário que serviu como vilão genérico. Todos os outros personagens principais, eles conseguiram sair com vida da ilha. Então, qual era realmente o nível de ameaça do T-Rex? Agora, se tivesse colocado um outro dinossauro para enfrentar ele no final do filme, como o próprio Tiranossauro ou o Espinossauro, aí sim a coisa seria bem diferente. Isso poderia ser uma mensagem bacana pro filme, mostrando dinossauros clássicos enfrentando seres modificados da ilha e superando eles. Essa seria até uma crítica que poderia ser relacionada com outros filmes no geral. Olha o que fizeram com a Branca de Neve recentemente, onde pegaram a base dela e distorceram completamente, criando uma aberração tal qual o Distortus Rex. E aí vem o modelo original, nesse caso o Tiranossauro Rex, e devora a sua versão modificada, passando a mensagem que os dinos clássicos sempre vão ser melhores dentro da franquia. Então é realmente uma pena ver que o filme ele não aproveitou essa chance e não conseguiu passar essa mensagem. Não quis, na verdade. Tanto é que eu acho que o mais triste mesmo é ver dinossauros clássicos não tendo o mínimo de respeito, terem sido completamente colocados de lado dentro desse filme. Olha só o que aconteceu com o T-Rex. Galera, o bicho não conseguiu furar um bote salva-vidas. Olha que louco. Os Velociraptores sempre roubaram a cena em todos os filmes e nesses são humilhados completamente. Não tem nenhuma outra cena deles, apenas aquela que querem atacar um cara que tá mijando. E eu ainda digo, se o filme ainda tivesse uma história envolvente, que puxasse tudo isso, que deixasse a gente empolgado, ao mesmo tempo triste, fizesse a gente se importar muito com os personagens, eu juro pra vocês, eu estaria até passando pano pra essas coisas. Mas não é esse o caso, entendeu? Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, o que você achou dessas artes conceituais? Acha que eles mudaram muita coisa do filme original? Deveria ter rolado uma batalha final entre dinossauros? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!